O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minha palavra permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos já no 5º domingo da Páscoa. Domingo passado éramos chamados a identificar o nosso segmento do Cristo como ovelhas que seguem o pastor, como verdadeiros discípulos que seguem o seu mestre. E Jesus é este pastor que depois da sua ressurreição confirma ainda mais e melhor a sua missão para conosco, pois o pastoreio de Jesus, tendo refletido agora, depois da Páscoa, se torna ainda mais completo, visto que Jesus continua exercendo a sua missão de pastor, inclusive depois da morte e ressurreição, e agora é um pastor ainda mais perfeito, pois nos conduz até o céu por si mesmo. Ele que como caminho também, ele que como aquele que nos leva para Deus, continua então pastoreando as nossas almas para o céu. Quanto às pessoas que estão de pé, se quiserem sentar aqui na frente, ainda tem alguns lugares, e também na parte superior da igreja, fiquem à vontade, ainda há espaço. Hoje, escutamos sobre essa dinâmica de sermos enxertados, de sermos parte da videira que é o Senhor, ou seja, de termos em Cristo a fonte da vida, a seiva, a força e a graça que de Deus recebemos para permanecermos vivos, para estarmos de pé, para vivermos em comunhão com Deus e também com os irmãos e irmãs. A passagem, da videira, Jesus, que nos traz essa comparação para entendermos essa dinâmica da videira. Vemos que as plantas precisam, sim, de cuidado e fora do pé, vamos dizer assim, elas secam. Jesus mesmo diz que Ele é a videira, Ele é a raiz, Ele é o tronco, Ele é a força. E nós, como ramos, somos extensão desta raiz, deste tronco, que é o Cristo, e dele recebemos a graça, dele recebemos o alimento para vivermos como filhos de Deus. Nosso Pai, Deus lá no céu, é o nosso agricultor, nessa comparação que Jesus traz. As plantas, elas precisam de cuidado, precisam da luz do sol, do ar, precisam da água, precisa também que sejam tirados os bichos, os matos, com muito jeito, para serem cultivadas. A nossa fé também tem essa dinâmica de uma planta viva, por isso, na igreja, não se colocam, via de regra, flores artificiais.
porque a nossa fé não é uma coisa plantada uma vez para sempre que fica estática, né? E que vai ressecando com o tempo. Nossa fé é chamada a ser uma fé viva, tal qual uma flor que é cultivada com muita delicadeza, zelo e cuidado, e vai precisar da oração, vai precisar do Espírito de Deus, assim como a planta precisa do ar, vai precisar da luz do sol, vai precisar da água, dos nutrientes, assim como nós na nossa fé precisamos, né, da força divina, precisamos dos sacramentos, precisamos da palavra de Deus para sermos uma planta viva. Por isso a dinâmica da nossa fé, que não pode ser comparada a uma flor de plástico artificial, estática, que vai perdendo a cor, né? Que não tem vitalidade e que também não sofre as intempéries do tempo. Não nos comparemos a coisas inanimadas, artificiais, mortas, sem vida, porque a nossa fé e a nossa vida não são assim. Por mais que a nossa fé fosse estática, como que se bastasse uma vez só ter recebido a bênção, a nossa vida, ela constantemente se confronta com tantas realidades. E vamos entendendo que não é que aquela bênção que nós recebemos no batismo não tem força e poder, não é isso. É que a nossa vida, ela vai crescendo, se desenvolvendo, e precisamos também constantemente alimentar a nossa fé, assim como alimentamos o nosso corpo. Procuremos perceber, se nós só se alimentássemos, né, do alimento material quando rezássemos, como seria a nossa fé? Eu atendi cerca de 3 horas de confissão nesse final de semana, e aqui não tem nenhum segredo de confissão. Muitos diziam, de fato, se eu só me alimentasse quando rezasse, eu estaria morto, alguns falaram, né? Porque às vezes nós esquecemos de alimentar a nossa alma, esquecemos que também vai ser, né, uma falta para com Deus a oração diária, vai ser uma falta para com Deus não estarmos unidos a Ele, na família de Cristo. E uma planta que vive fechada, isolada do ar, que não recebe água, né, que não recebe cuidados, ela morre. Muitos vão dizer da sua experiência que a planta também precisa de conversa, né? Tem gente que conversa com as plantas, isso aqui não é nenhum conselho assim, né? Mas tem pessoas que falam que diz que a planta floresce mais bonito quando o dono conversa e tal, né? Experiências que cada um tem, né? Mas entendamos nesse sentido, quanto mais o ser humano, que é essencialmente relacional, precisa de fato dessa proximidade com Deus. E a planta que vive fechada, que não tem acesso ao ar, que vive isolada dentro de um saco plástico, por mais que esse saco plástico seja transparente, ela vai morrer quando tiver, né, o contato com a luz do sol, porque aquilo que nas condições normais ia servir para fortalecer aquela planta, se ela está isolada, ela vai padecer. A luz do sol vai queimar em vez de dar vitalidade a uma planta que não está em contato com o ar, que não está, né, cultivada adequadamente. Assim também a nossa fé. E por isso Jesus nos chama a sermos estes ramos que estão estreitamente unidos a Ele. E essa união, esse permanecer, é algo constante. Uma busca constante de estarmos próximos de Deus. Como dizia o Papa Francisco lá na Praça São Marcos, em Veneza, hoje pela manhã, esse permanecer não é um ficar parado, estacionado em Deus, como que se eu estaria permanecendo em Deus só quando eu estivesse dentro da igreja. Não é isso. Esse permanecer em Deus, permanecer no Senhor, como Ele diz, é um convite a estarmos constantemente presentes na nossa consciência, no nosso coração, na nossa oração, presentes e em sintonia, em comunhão com aquilo que o Senhor nos ensina, com aquilo que Ele viveu e também pede para nós vivermos. E é nesse sentido que essa permanência em Jesus vai ser um sinal da nossa comunhão, da nossa ligação com Cristo. Se nós somos como esses galhos, como a comparação que Jesus faz, nós precisamos sim estar unidos à fonte, ao tronco, à raiz, para recebermos alimento.
E por isso, a nossa vida precisa, sim, precisa estar constantemente unida a Deus. Se queremos ter vida de fé, se queremos receber as graças de Deus. Porque se nós não buscarmos na oração, na comunhão, na ajuda com os irmãos também para nos fortalecermos na fé, se nós não buscarmos cultivar a nossa fé dessa forma, nós estaremos tentando viver por conta própria, isolados da fonte da vida, e o galho, se não está ligado à raiz, ele morre, seca. Talvez a nossa alma muitas vezes esteja assim, quando nós deixamos de rezar, deixamos de nos alimentar do que Jesus tem para nos dar. E por incrível que pareça, muitas vezes nós arrumamos tantas desculpas para dizer que não temos tempo para rezar, mas aí que vamos percebendo que temos menos tempo ainda na vida. Ontem eu escutava um testemunho de alguém, e confirmo isso também com a própria experiência. Aquele dia que a gente diz, hoje não vai dar tempo de rezar, vou já fazer as coisas, parece que nós perdemos mais tempo ainda. Se tivesse rezado primeiro, depois parece que ia dar mais certo. Quando rezo, parece que de fato as coisas se encaixam melhor, porque coloquei Deus em primeiro lugar. Esse ano é o ano da oração, e o Papa Francisco também diz, se alguém não está rezando diariamente, alguma coisa que não é boa está acontecendo com essa pessoa, porque ela está deixando de se alimentar de Deus, deixando de dialogar com o Senhor, que é nosso amigo, que caminha sempre ao nosso lado. E quando eu não rezo, é como eu estar andando ao lado de um amigo sem dizer-lhe bom dia, sem partilhar a vida, sem buscar também estar em sintonia. O Senhor sempre está no nosso lado, e nós nem sempre valorizamos essa presença. E é nesse sentido que nós somos chamados a permanecer no Senhor, a nos fortalecermos com as graças que Deus tem para nos dar. Procuremos ver que muitas vezes algumas coisas vão nos distanciar dessa permanência do Senhor, e partilho com vocês hoje uma reflexão que recebi de uma adaptação improvisada de uma cantiga de ninar inglesa. O autor que adaptou essa canção escreveu assim: 10 católicos iam até a igreja, mas eis que começou a chover. Um sentiu desânimo, e então ficaram só 9. 9 católicos chegaram à missa das 18, mas um caiu no sono, então ficaram 8. 8 católicos ouviam uma homilia que não se repete. Um deles discordou do padre, e então ficaram só 7. 7 católicos iam fazer a oferta no ofertório, mas eis que um deles sentiu vergonha, e então ficaram só 6. 6 católicos estavam rezando com afinco, mas um se distraiu, ficaram 5. 5 católicos acompanhavam a liturgia, mas tocou o celular de um deles, e então ficaram 4. 4 católicos na fila da comunhão esperavam a sua vez, mas um não fez a hora de jejum antes de receber o Senhor, e então ficaram 3. 3 católicos foram se cumprimentar depois da missa, mas um lembrou que o jogo já ia começar e foi embora antes. Ficaram só 2. 2 católicos saíram da missa sem pecado algum, mas no meio do caminho um falou mal da sogra, e então ficou só um. Um católico sozinho, apenas um, aproveitou bem a experiência e não cedeu a empecilho algum. O que tem nos afastado da graça de Deus? Quais são as coisas que estão tomando espaço e lugar entre nós e o Senhor? Tudo isso vai nos afastando da videira, tudo isso vai nos afastando da fonte da vida, ou vai se agregando em nós como ervas daninhas que sugam-nos a força e não permitem que a Eucaristia, que a Palavra de Deus dê de fato frutos, nos faça também fortalecer e crescer. E entendamos bem, a videira, o pé de uva, não basta que ele tenha folhas. Aliás, ter muitas folhas pode ser um mau sinal, pois se alguém já acompanhou a poda da uva que acontece ali na segunda metade do ano, os antigos tinham o costume de podar 11 de agosto, 10 de agosto me parece.
elas ficam com muito poucos galhos, dá até dó de ver a videira podada. Mas ali se podam os excessos que vão nos impedir de dar bons frutos. Podemos ser um católico com muitas folhas que cobrem um longo espaço do terreno. Tenho muitas pastorais, muitos movimentos, rezo o terço, leio, canto, toco, só não substituo o padre porque ele ainda não faltou. E sou um católico de muitas folhas. Mas o que tem por baixo? Existem ali frutos sólidos, amadurecidos, vigorosos, saborosos de um evangelho bem vivido? Ou estou investindo só na aparência? Estou somente, me apresentando como católico, investindo inclusive dinheiro nisso, me maquiando bem para ser bem apresentável, mas talvez embaixo não há frutos. E Jesus mesmo diz: o meu Pai é o agricultor, e Ele faz com que os ramos sejam podados, Ele limpa também os ramos, para que estes ramos, que são os cristãos, deem ainda mais fruto. As podas dos nossos excessos, que muitas vezes não vão ser essencialmente um pecado, às vezes vão esbarar no orgulho, mas ainda não o são. No entanto, podem ser galhos desnecessários e inúteis, que precisam de poda, para que a nossa vida ainda dê mais frutos. E de repente escutamos uma correção, somos chamados para uma formação, escutamos uma coisa que não gostamos, e aí o galho diz para a videira: não quero mais. O padre acho que me criticou, então eu prefiro me desligar. O ramo resolve se cortar da videira em vez de tirar a erva daninha, em vez de podar os excessos dos seus galhos. E assim nós, por causa de um chamado a uma poda, a um frutificar ainda maior, muitas vezes vamos nos ferindo, nos afastando e se desligando da videira que é Jesus. Não impeçamos que nada nessa vida nos afaste da Eucaristia e da palavra. E se houverem podas na nossa vida, no nosso trabalho, que seja para um maior proveito espiritual e para frutos de ainda melhor qualidade. E os nossos frutos, como discípulos do Senhor, é que vão glorificar a Deus. Jesus mesmo diz isso: o meu Pai é glorificado quando vocês dão muitos frutos por serem meus discípulos. Essa é a grandeza, essa é a glória de Deus, quando nós, permanecendo no Senhor, nos permitimos passar pelas podas da vida, pelas purificações e conversões, para que demos ainda mais frutos saborosos, não amargos, não azedos, mas frutos de qualidade, dignos de um Deus que nos ama e que na sua misericórdia nos enriquece, nos fortalece, nos ajuda também a nos levantarmos. O que se faz necessário, deixamos no confessionário, para vir até o altar, buscar o Cristo, Senhor da vida, que quer por mais uma semana alimentar os ramos da nossa videira. Como diz também Jesus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 48, para que os homens, vendo as vossas boas obras, deem glórias a Deus Pai que está nos céus. Não é para chamar a atenção, mas para manifestar a bondade de Deus na nossa vida, que queremos que os frutos de Deus em nós sejam abundantes. Que o Senhor toque o nosso coração com a força do seu Espírito, para podermos permitir cada vez mais que a graça de Cristo frutifique abundantemente em cada um de nós.